O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Oh, glória! E nós vamos meditar no capítulo 23, alguns versículos da palavra de Deus, que nos tratam acerca dos discípulos que seguiam o caminho de Emaús. Capítulo 24. Ele é grande, glória a De Deus. Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler versículos 28, 29, 30 e 31. Glória a Deus. Lucas capítulo 24. Quantos conseguirem encontrar, podem dizer amém. Amém. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém. Oh, glória! Discípulos do caminho de Emaús, e o tema é conhecer a Jesus. Os irmãos podem repetir comigo? Conhecer a Jesus. Parece-nos, irmãos, que esta expressão, conhecer a Jesus, ou ter conhecimento de Cristo, ou ainda ter informações acerca do Filho de Deus, é uma expressão que poderia ser uma realidade da vida de todos aqueles que professam alguma fé em Deus. No entanto, nós descobrimos nas Escrituras Sagradas que muitas pessoas conviveram com Jesus, andaram com Jesus, mas não conheceram a Jesus. Conhecer a Cristo é algo muito maior do que ter informações acerca dele. Conhecer a Cristo é algo muito maior do que saber parte da sua biografia, dos seus ensinos. Conhecer a Cristo é ter com Ele profunda comunhão. Amém. Glória a Deus. Intimidade. Em nome de Jesus. Relacionamento. E queridos, eu gostaria, para meditar, de trazer à memória de cada um de vós um homem que andara com Jesus, mas que não o conhecia. Um homem que fora escolhido dentre tantos para ser apóstolo. Seu nome: Pedro, Cefas, Simão. 3 nomes: grego, hebraico, aramaico, com referência a uma mesma pessoa. Durante aproximadamente 3 anos e meio, Pedro andou com Jesus. Esteve com Cristo nos momentos de grande edificação espiritual,
esteve com Cristo nos momentos de operação de grandes maravilhas, acompanhou Jesus e teve revelações do céu, mas não conhecera a Jesus. Tinha por Jesus consideração, reconhecia nele Deus, mas não o conhecera no sentido que apliquei no início desta ministração, de ter profunda comunhão. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, escolhido pelo Senhor Jesus, foi um apóstolo de altos e baixos durante todo o seu ministério. Pedro foi um apóstolo fanfarrão, dado a teorias, um apóstolo dado sempre, em todos os momentos, ao destempero emocional e o desequilíbrio. E o apóstolo Pedro tentou sempre agir pela carne. E até uma certa ocasião, em que ele andou sobre as águas, o fez de modo fanfarrão. Se tu és o Cristo, mande que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E ele andou por alguns momentos, e sucumbindo, gritou. Amados, este episódio de Pedro sobre as águas exige de nós, no mínimo, uma reflexão. Pedro é pescador, nascido na região onde todos os meninos, desde a mais tenra idade, aprendiam a nadar e a mergulhar no mar da Galileia. Onde todos os meninos, filhos de pescadores, aprendiam com o pai o ofício da pescaria, e todos eram exímios nadadores e mergulhadores. E agora, quando Pedro anda sobre as águas e ele começa a afundar, eu me pergunto, por que não nadou? Por que não voltou para o mar nadando? Por que não mergulhou e voltou? Mas bradou: Jesus, socorre-me! Porque Pedro estava envolto, não numa situação normal, ele estava envolvido numa situação espiritual. E há coisas na nossa vida, queridos irmãos, que o nosso conhecimento humano, que a nossa sabedoria não vai resolver coisa alguma. É necessário a intervenção sobrenatural do poder de Deus. Mas Pedro, portanto, tornou-se um apóstolo instável. Várias ocasiões, glória a Deus, Pedro se comportou de modo inadequado. Quando Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem vá à cruz, Pedro chamou Jesus à parte e começou a dizer: tenhas piedade de ti mesmo, não se submeta a este sofrimento e humilhação. Eu não permitirei que tu vás à cruz. O que foi que Jesus disse para ele? Afasta-te de mim, ou para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas do Espírito, mas só aquelas que são dos homens. O entendimento de Pedro, segundo Cristo, é o entendimento carnal. Isso é tão verdade, e quando foram prender a Jesus no Getsemane, Pedro puxou a espada para resolver a situação com o braço da carne. Este é Pedro. Pedro, quando Jesus disse: um de vós há de me trair,
Pedro insiste com João, o discípulo amado, que assenta-se ao lado de Jesus. Pedro insiste com ele, pergunta para Jesus quem é, preciso saber, para tomar minhas providências. Durante 3 anos e meio, eu fico pensando em Pedro. Ele esteve na casa de Lázaro, em Betânia. Ele esteve na sepultura de Lázaro, quando Lázaro voltou à vida. Ele esteve em casa da filha de Jairo, quando a filha de Jairo ressuscitou dentre os mortos. Pedro conseguiu dar alguns passos sobre as águas em direção a Jesus. Esteve no monte da transfiguração. Acompanhou a multiplicação de pães e peixes por 2 ocasiões. Contemplou a cura do cego de Jericó, da mulher com fluxo de sangue, do jovem epilético, e todas as maravilhas que Jesus operara. Pedro estava presente, acompanhando em todos os momentos os passos de Jesus. E ele próprio, Pedro, também realizar alguns milagres. Mas na noite em que Jesus há de ser entregue, o Senhor diz: todos vós se escandalizarão em mim. E Pedro diz: eu não. Todos estes demais apóstolos fracos e medrosos e covardes poderão escandalizar-se, eu não. Se necessário for, darei a minha vida por ti. Quando Cristo é preso, Pedro foge. E quando lá na casa do sumo sacerdote, Pedro consegue entrar pela influência do apóstolo João, uma primeira pessoa que o vê lhe diz: tu também andava com Jesus. E que Pedro diz: eu não conheço. Não conheço. Então ele sai do lugar onde está e vai a outro lugar. E lá também lhe dizem as mesmas palavras: tu és um dos galileus, tua fala te denuncia. Pedro diz: eu não conheço. E pela terceira vez, diz a Escritura, quando Pedro é interpelado, torna a dizer: não conheço, não sei quem é. E quando pela terceira vez ele nega o Senhor, Cristo olha para ele. Os olhares de Pedro e Jesus se encontram, segundo narrativa bíblica, e nesse exato momento o galo canta lá fora, e Pedro lembra-se das palavras de Jesus: esta noite mesmo, por 3 vezes negarás que me conheces. Então a Escritura diz que Pedro levantou-se dali e chorou amargamente. Amados, quando olhamos a história de Pedro, um homem que anda com Jesus, que contempla seus milagres, que vê as suas maravilhas, que aprende junto de seus pés, que é instruído pelos próprios lábios de Cristo, e por temer a vida, e por temer retaliações, nega ao Senhor, que compartilhara com ele 3 anos e meio de convivência, descobrimos que verdadeiramente Pedro dizia a verdade quando olhava para aquelas pessoas e afirmava: eu não o conheço. Andei com ele, convivi com ele, compartilhei com ele, mas não conheço. Não conheço como Deus, não conheço como Senhor da minha vida, não conheço como alguém a quem devo sacrificar-me, não o conheço. E Cristo havia advertido antes: se alguém quiser vir após mim, é preciso tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e depois seguir-me.
quero dizer, amados, que há muita gente em nossa caminhada cristã que anda conosco, que frequenta os cultos da igreja, que é membro, que congrega, que canta, que louva, que ora, que entrega dízimo, contempla Deus operar milagres, recebe milagre, mas não conhece a Jesus. Não o conhece como Senhor da sua vida. Nega o Cristo. Não reconhece a sua voz. Não é fiel. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, o coração de Pedro está acelerado. Há um fato interessante na ressurreição. Quando Cristo aparece pela primeira vez, ele aparece às mulheres e ele dá a elas um recado: vão, digam aos apóstolos e digam também a Pedro que o Senhor ressuscitou. Há uma mensagem, um recado de Jesus para Pedro. Diga aos apóstolos e não esqueça de falar a Pedro. Agora Cristo se apresenta ressuscitado, com os apóstolos presentes. Em momento algum Pedro consegue falar com Jesus a sós, mas passado um tempo, lá no mar de Tiberíades, quando estão pescando de novo, há um homem na praia e pergunta aos pescadores: tem algo para comer? Eles dizem: pescamos a noite toda e nada apanhamos. E aquele homem diz: joguem a rede para a banda direita. E quando eles a puxam de volta, está cheia de grandes peixes. Pedro olha para João e diz: aquele homem que está na praia é Jesus. Eita glória. E então Pedro precisa de um particular com Jesus. Ele precisa conversar a sós. Ele se lança ao mar, ele nada até a praia, e ele chega próximo de Jesus. E Cristo não lhe deixa falar com nada. E Jesus olha para ele e diz: Simão, filho de Jonas, agora tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então o Senhor torna a olhar para ele e diz: Simão, verdadeiramente me amas agora? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor lhe pergunta pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele começa a chorar. Ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Glória a Deus. Amém. Pedro está dizendo: Senhor, tu sabes tudo quanto aconteceu. Que fui relapso, que fui infiel, que neguei o teu nome, que não lhe conhecia como Deus realmente. Mas agora, Senhor, tendo ressuscitado dentre os mortos, eu creio e eu lhe amo. E começou a chorar. 3 vezes havia negado, 3 vezes agora confessara. Cristo disse: apacenta as minhas ovelhas. E lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, Pedro se levanta agora com autoridade, sem temor algum. Um homem transformado conhecera a Jesus como Deus. E em seu discurso ele diz às autoridades, às pessoas que ouvem a sua primeira pregação, ele não tem mais medo. Ele diz: vocês mataram o Cristo, mas Deus o ressuscitou.
ressuscitou. Pedro, que conhece a Jesus, agora é um novo homem, é uma nova criatura. Ele agora não tem mais medo da morte, ele não tem mais medo de sofrer. Quando ele depois, mais tarde, é açoitado com os demais apóstolos, a Bíblia diz que eles reúnem na igreja e estão sorrindo, cheios de alegria. Eles disseram: que prazer ter o privilégio de ser surrado por causa de Jesus. Aqueles homens começaram a conhecer a Jesus como Deus. E no texto que lemos, voltamos aos discípulos. Eles estão voltando para casa. É domingo de manhã. Eles tinham ido a Jerusalém celebrar a Páscoa. Em Jerusalém, eles haviam acompanhado o cortejo da entrada triunfal de Jesus. Quando o povo gritava Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Quando o povo lançava suas vestes e ramos para Jesus passar. E eles tinham a esperança de que estavam com o Filho de Deus. Mas de repente tudo muda. Aquele que era ovacionado como rei é levado em julgamento, é colocado na cruz, e toda a esperança se acaba. Cristo morto, eles retornam para Emaús, entristecidos, desesperançados, desiludidos, magoados, traídos, sem fé, sem esperança. Querido irmão, prezada irmã, quantas vezes eu e você temos nos decepcionado com a fé? Quantas vezes eu e você temos sofrido com falsas promessas? Quantas vezes eu e você temos sido solapados em nossa esperança quando as coisas não acontecem do modo que esperávamos? Quantas vezes, irmãos, a nossa fé é colocada em xeque? Quantas vezes as dúvidas assaltam a mente e o coração de homens e mulheres que são sinceros, que creem em Deus, mas que às vezes duvidam que o Senhor tenha um plano com as suas vidas, porque os céus estão fechados, porque as esperanças todas foram colocadas por terra, porque toda a expectativa tornou-se em frustração, e todos os sonhos se desmoronaram. Os discípulos que voltam para o caminho em direção à aldeia de Emaús estão nesta miséria espiritual. Esperavam que Jesus fosse o Cristo de Deus, esperavam que Ele fosse o libertador de Israel, depositaram todas as suas esperanças no mesmo Nazareno que pregava o Evangelho com autoridade, que repreendia demônios, que curava enfermidades e operava maravilhas. A fama de Cristo se estendera por toda a região da Palestina, e homens e mulheres creram que Ele era o Messias. Porém, Ele foi preso, e quando ninguém imaginava, Ele foi condenado.
e na esperança de que ele pudesse de repente descer da cruz, ele não desceu. E o sepultaram. E os discípulos testemunharam sua morte e seu sepultamento. E eles voltam agora para casa, desiludidos, desesperançados. A fé que abraçaram provou-lhes, na situação em que viviam, que era falsa. As esperanças que tinham, a dura realidade lhes dizia que também tinham crido em uma falsa esperança. Quantas vezes, irmãos, nós também entramos numa campanha de oração e pensamos, Deus vai operar maravilhas, e maravilhas não acontecem. Entramos numa campanha de milagres e vamos em todos os cultos e reuniões, Deus vai entrar com providência, e a providência não acontece. Vamos ao culto esperançosos de receber um milagre, e o milagre não acontece. Então ficamos com esses discípulos, desiludidos, desesperançosos, com a nossa fé enfraquecida. Alguns pensam em desanimar, outros em desistir, outros em recuar. Mas eu quero vos dizer nesta noite, amados, que mesmo nos dias de densas trevas, de escuridão total, em que parece-nos que o céu é de bronze, que a nossa oração bate e volta, e não ultrapassa nenhuma das barreiras, por causa das nossas lutas, das nossas provas, das nossas necessidades, Jesus caminha ao nosso lado. Jesus está presente conosco nas tribulações. Há um tempo determinado por Deus para todo o propósito da terra. Há o tempo do seu milagre, há o tempo da sua vitória, há o tempo do agir de Deus de modo sobrenatural. O tempo não é determinado pelo homem, o tempo é do Senhor soberano, onipotente. Então aqueles discípulos caminharam e o viajante se aproximou. Eles não o conheceram. É exatamente isso que acontece conosco, irmãos. Quando estamos na prova, na luta, a gente não reconhece que Jesus está ali. O que nós pensamos é que o Senhor nos abandonou, que o Senhor virou o rosto para nós, que o Senhor se esqueceu de nós, e o Senhor desistiu de nós, que não éramos merecedores do milagre, que não éramos merecedores da bênção, e éramos indignos de ser abençoados. Então desistimos de lutar, ou ficamos a reclamar e nos esquecemos que o Senhor Jesus está bem junto de nós. Então o viajante perguntou a eles: o que estão discutindo? Eles olharam para o viajante, surpreendidos, disseram: és tu um forrasteiro? Onde você esteve nesses dias? Não soube de tudo quanto aconteceu em Jerusalém? É o assunto de todos, é a notícia que corre de casa em casa, de aldeia em aldeia. Não se fala em outro assunto
E o viajante pergunta: quem és tu? Eles dizem: Jesus de Nazaré, varão valoroso, poderoso em obras. Nós pensávamos que ele era o libertador de Israel. Depositamos nele a nossa esperança, mas hoje já tem 3 dias que ele está morto. Todas as esperanças daqueles homens haviam sido sepultadas naquela sexta-feira fatídica em que Cristo foi crucificado. Amados, quantas vezes o nosso coração está deste modo, fechado para o milagre, a nossa mente está bloqueada para a vitória, nós não conseguimos enxergar, não conseguimos reconhecer a mão de Deus sobre a nossa vida na adversidade, não conseguimos perceber que Deus está presente, agindo, mesmo que não possamos compreender. E aqueles homens reclamaram com aquele estranho que as suas esperanças tinham findadas. Então aquele estranho começou a lhes dizer: mas não estava escrito que deveria ser assim? Não sabiam vocês, não foram vocês instruídos acerca do plano, do projeto de Deus? Não sabiam vocês que Deus estabelecera que a salvação seria deste modo, que o Cristo de Deus haveria de padecer e ir à cruz? A Bíblia diz que o coração daqueles homens abrasava com aquelas palavras, mas o entendimento lhes estava fechado. É assim, irmãos, que acontece muitas vezes. O pregador, o pastor, o obreiro, ele toma a palavra e diz: irmãos, está escrito na palavra de Deus, é assim mesmo, é com luta, é com prova, é com dificuldade, mas Deus garante vitória. Glória a Deus, aleluia. Mas a nossa mente está bloqueada, o nosso coração está fechado. Por mais que se diga, por mais que se fale, por mais que se proclame o projeto de Deus, eu continuo deprimido, permaneço caído, cansado, desanimado, sem forças, sem esperança, sem expectativa. E então eles andaram aproximadamente 3 horas juntos, e aquele viajante explicou-lhes as Escrituras. Ele lhes advertiu: Deus está no controle, Deus está no comando, o Senhor, Ele estabeleceu este plano. Não percam a esperança, não percam a fé, não desanimem, não se desestimulem. Não acabou, não é o fim. Deus está trabalhando. Glórias a Deus. Esta é a mensagem. Aleluia. E amados, eu quero vos dizer nesta noite: houve esperança para Pedro. Ele andara com Jesus, experimentaram alguns milagres, tiveram alguns momentos de comunhão sobrenatural, mas permanecia um Pedro fanfarrão, permanecia um Pedro querendo resolver tudo na força do braço, permanecia um Pedro teórico, emotivo, desequilibrado. Mas quando o Espírito Santo de Deus inundou a vida de Pedro, quando o Espírito Santo começou a fazer morada na vida de Pedro, ele foi transformado.
E ele passou a conhecer Jesus como Deus intimamente. Agora, depois disso, Pedro é lançado na prisão, guardado por 16 soldados, e é dada a ordem: amanhã pela manhã tragam Pedro ao pretório, porque esse será degolado. Já tinha sido dada a sentença, tinha sido preso e condenado. Amanhã pela manhã a cabeça de Pedro vai rolar. Sabe o que faz Pedro? Ele deita lá no solo, no fundo da prisão, e dorme tranquilamente, condenado à morte. O Pedro que antes negara Jesus, agora dorme na prisão tranquilamente, sendo condenado para morrer pela manhã. Irmãos, esse Pedro agora conhece Jesus. O Pedro de antes ouvia Jesus falar, contemplava os milagres, mas não tinha intimidade. Andar com Jesus é muito mais do que conhecê-lo superficialmente. Andar com Jesus é conhecê-lo de modo profundo. Quantas vezes você tem perdido o sono, irmão, irmã, por coisas frívolas, fúteis, coisas pequenas? Tem perdido o sono por causa do vil metal, por conta de uma dívida, por conta de um problema conjugal, de uma ofensa sofrida, de uma palavra que lhe foi proferida, de uma situação que ainda nem aconteceu e você sofre por antecipação. É preciso conhecer Jesus para poder descansar em Jesus. Amém. Pedro dormia tão profundamente que a Bíblia diz que quando o anjo de Deus veio à prisão para libertar a Pedro, a luz que irradiou a prisão e que fez cair as cadeias e que fez os guardas caírem prostrados, todo o alvoroço causado na prisão, o sono de Pedro era tão profundo que permaneceu dormindo. A Bíblia diz que o anjo precisou tocar-lhe na ilharga. De vez em quando eu vejo daqui no altar alguns irmãos tocando na ilharga do marido, da esposa, para acordar, porque está dormindo. A ilharga é exatamente esse lugarzinho aqui que a pessoa acorda. E o anjo tocou em Pedro, porque agora ele conhecia Jesus. Amém. Agora, irmãos, enquanto nós estamos andando com Jesus pelo caminho, ouvindo a palavra, ouvindo a exposição, recebendo as explicações, estamos andando bem. Mas tem uma coisa que precisamos fazer: só vamos conhecer Jesus de fato, só vamos conhecê-lo verdadeiramente quando fizermos o que os discípulos de Emaús fizeram. Quando chegaram à casa onde moravam, eles disseram para o viajante: fica conosco, já é tarde, entra em nossa casa, repouse entre nós. É preciso, irmão e irmã, não apenas andar com Jesus pelo caminho, ouvir Jesus falar, compreender as explicações da palavra. É preciso convidar Jesus para cear em nossa casa, para fazer morada em nossa casa, para habitar conosco, para estar conosco. Então a Escritura diz que quando sentaram-se junto à mesa, como de praxe entre os judeus, convidaram o viajante para dar graças e partir o pão.
E quando eles convidam Jesus para orar, a Escritura diz que quando o Senhor abriu o pão e deu graças, seus olhos se abriram e eles então o conheceram. Depois de Jesus estar na casa deles, junto à mesa, a mesa da comunhão, a mesa do partir do pão, dentro do lar, então eles o conheceram. E a Escritura diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao hino que conta essa história, 2 discípulos do caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus, e o coro diz: fica conosco. Nesta noite, amados, eu quero lhe desafiar, em nome de Jesus, a convidar o Senhor para permanecer em sua casa, em todo o tempo, porque quando Cristo entra em nossa casa, quando Cristo parte o pão conosco, quando Ele celebra a comunhão conosco, nossos olhos espirituais são abertos. Aqueles homens que nada entendiam, que estavam desesperados, desesperançosos, desiludidos, desanimados, incrédulos, enfraquecidos, agora, quando os seus olhos espirituais se abriram, entenderam, compreenderam o projeto de Deus e o plano da salvação em Jesus Cristo. E quando eles entenderam, quando os olhos espirituais se abriram, diziam um para o outro, por isso o nosso coração abrasava quando ele dizia aquelas palavras. Amado, quando você permitir Jesus ter comunhão íntima com você, os teus olhos espirituais serão abertos e vais conhecer qual é o projeto de Deus na sua vida, qual é o plano do Senhor para contigo, quais são as razões e os motivos das suas lutas, das suas batalhas, das suas dificuldades, das orações que se demoram em ser atendidas, das consagrações que parecem não surtir efeito, da santificação que não traz resultado imediato, mas Deus está no controle. Ele tem um plano, Ele tem um objetivo, Ele tem um projeto. Aleluia! Eu creio, irmãos, piamente, e Deus fala ao seu coração nesta noite. Quantas vezes você se indagou e questionou a Deus? Por que, Senhor? Tenho sido fiel, tenho crido, tenho esforçado-me, tenho clamado, tenho pedido, insistido, as minhas forças se acabam, as esperanças se findam e não vejo mudança. Os discípulos do caminho de Emaús diziam isto ao viajante: tínhamos esperança, mas a esperança foi sepultada. Tem 3 dias que o Cristo está morto. Mas quando eles convidaram o Cristo para entrar em sua casa, e quando Cristo estabeleceu com eles a comunhão do partir do pão, então os olhos espirituais se abriram e compreenderam o plano e o projeto divino em Jesus Cristo como Salvador do mundo. De igual modo, queridos irmãos,
todas as nossas desesperanças, incertezas, dúvidas e incredulidades serão colocadas por terra quando permitirmos o Senhor ter conosco comunhão tão íntima ao ponto dos nossos olhos espirituais serem abertos e compreendermos o plano e o projeto de Deus para com a nossa vida. É verdade que não é simples e também não é fácil. Às vezes só vamos entender e compreender o projeto de Deus tempo depois, quando olharmos para trás e percebermos que em nossa trajetória a mão de Deus esteve presente, abrindo caminhos, colocando-nos em lugares que não esperávamos, para que um dia pudéssemos assentar em lugares de honra, porque o Senhor desejava abençoar as nossas vidas. Sabe o que aconteceu com aqueles discípulos? Aqueles homens que estavam desesperançados, desanimados, incrédulos, cansados, afadigados e com fome, quando o pão foi partido e os olhos espirituais se abriram e conheceram a Jesus, perderam a fome. Eles não se alimentaram mais. A Bíblia diz que eles deixaram tudo sobre a mesa e voltaram a Jerusalém correndo e dizendo: Ele ressuscitou. A promessa era real. Estávamos enganados em nossas dúvidas e incredulidades. A esperança era real. Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele venceu a morte. Aleluia. O encontro com Jesus, a comunhão, a intimidade com o Senhor, os olhos espirituais abertos, transformou a vida daqueles homens, assim como Pedro foi transformado. A alegria invadiu as suas almas, a tristeza foi embora, o cansaço, o desânimo desapareceu, e correndo aos saltos, aos brados, anunciavam aos discípulos: Ele ressuscitou e esteve em nossa casa. Esteve conosco. Bendito seja o nome de Jesus. Cristo quer mudar histórias aqui nesta noite. Cristo quer mudar situações aqui nesta noite. Cristo quer mudar o quadro das nossas vidas nesta noite. Aleluia. Toda a incerteza, toda a dúvida, toda a incredulidade, toda a desesperança, toda a depressão, todo o desânimo, o Senhor há de colocar por terra. Faça como os discípulos de Emaús. Convide Jesus para permanecer em sua casa, a fazer morada. Peça a Ele que lhe abra os olhos espirituais, para que tenha entendimento e discernimento, para compreenderes o motivo e as razões pelas quais você está passando pelo vale, porque o Senhor Deus tem um projeto, e o projeto é de vitória, o projeto é de milagre, o projeto é de bênção. Amém? Vamos nos colocar então em pé, amados irmãos. E eu lhe pergunto: quantos anos de caminhada você tem de fé? Pedro teve 3 anos e meio de caminhada com Jesus, mas só conhecer a Cristo de perto, embora tenha tido alguns momentos especiais. Ele chorou, ele esteve no Monte da Transfiguração, ele viu muitos milagres, mas ele negou a Cristo. Mas quando ele conheceu a Jesus verdadeiramente como Deus, quando ele viu Cristo ressuscitado dentre os mortos, sua vida foi transformada. Os discípulos no caminho de Emaús estavam cheios de desilusões e desesperanças, mas quando conheceram Jesus ressuscitado, suas vidas foram transformadas.
E nesta noite, irmão e irmã, o Senhor fala ao nosso coração também, para mantermos com Ele comunhão diária. Todos os dias, todas as manhãs, todos os entardecer, todos os momentos, comunhão plena com o Senhor. Manter os olhos espirituais abertos, a não olhar para a diversidade, nem para a luta ou para os problemas, mas permanecer olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É Ele quem garante o milagre, a vitória, o perdão de nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com você nesta noite em nome de Jesus. Bendito seja teu nome, Senhor. Pai amado, nesta noite, quando estamos aqui neste altar, em o nome de Jesus, entendemos pelo Teu Espírito, sim, ó Pai, que tem vidas aqui nesta noite, que por aqui adentraram nas portas, Senhor, como os discípulos de Emaús, se indagando, questionando, glória, não acreditando na luta, sem forças, sem compreender, sem entender. Ai, Jesus querido. Mas por isso, ó Pai, o Senhor, que tudo vê e conheces, amém, ordenou que tua palavra fosse ministrada. E agora lhe suplico ao Espírito Santo, ministra no coração desta mulher, ministra no coração deste homem, ministra, meu Deus, no coração desta mãe, ministra no coração deste pai, sim, ó Deus, no coração deste marido, desta esposa. Sim, Deus, que Tu estás no controle. glória a Deus, aleluia, Aleluia. Deus, eu te amo, Jesus. Amado irmão, irmã, em nome de Jesus, você que foi impactado, você a quem Deus falou nesta noite e quer receber uma oração, aleluia, para que a sua fé seja fortalecida, para que o projeto de Deus se concretize na sua vida. Eu lhe convido em nome de Jesus, saia do seu lugar agora. Pode vir somente quem foi tocado. Você que foi tocado pelo Espírito pode sair do seu lugar. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A esperança. Deus é real. Sua palavra é verdadeira. Suas promessas são fiéis. Ele não muda. Ele jamais mudará. A luta, a provação, a dificuldade não é para vergonha. É para que o nome de Deus seja glorificado. Creia, irmão e irmã. Aleluia. Sua cruz está pesada. A dificuldade é grande. Você tem feito já de tudo e não sabe mais o que fazer. Convide apenas Jesus. Aleluia. E diga: Senhor, permaneça comigo. Permaneça, meu Deus, na minha casa. Faz morada em meu coração. Abra o meu entendimento. Aleluia. E os meus olhos, para que possa compreender o teu projeto. Aleluia. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amado irmão e irmã, o Espírito Santo do Senhor, presente aqui, insiste em falar contigo. Não se preocupe com essa enfermidade, não. Não se preocupe com essa dor, com essa situação que já se tornou até crônica. Tem dias que você preocupa. Deus grande.
você se atribua. Eita, Jeová. Deus de milagres está aqui nesta noite. Ao operar um milagre na sua vida, o Senhor entra em sua casa para se manifestar de modo sobrenatural. Aleluia. Visita minha casa, Deus. Às vezes você se angustia demais. Graças, Jesus. Você chora e não tem forças para levantar ou reagir. Mas nesta noite, o Senhor, que apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, Ele se revela a ti, irmão e irmã, em nome do Senhor, para operar um milagre sobrenatural. Espera, Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos orar agora, igreja. Clame ao Senhor nesta noite. Aleluia. Peça a Deus que lhe dê discernimento e sabedoria e mantenha com Ele comunhão. E a bênção de Deus alcançará a tua vida e mudará a história do curso, aleluia, da tua existência. Meu Deus e meu Pai, Senhor de toda glória e poder, Deus que conhece o profundo da alma, dos corações e do sentimento de cada um de nós, o Senhor a quem nada está oculto, o Senhor que tudo vê, a Ti clamamos nesta noite. Olha para nós, Senhor, agora. Contempla, meu Deus, a vida deste homem, desta mulher. Ouve, meu Deus, o clamor e a petição que lhe é apresentada agora. Deus Todo-Poderoso, acalma este coração ferido. Apazigua, meu Deus, esta alma angustiada. Repreende pelo teu poder esta enfermidade alojada deste corpo físico. Entra, meu Deus, com providência neste relacionamento conjugal. Senhor de toda glória, repreende o maldito devorador e abre as janelas dos céus, porta de prosperidade, Senhor, do ouro e da prata. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Manifesta-te, ó Pai, de modo sobrenatural agora. Revela-te, meu Deus, ao teu servo e à tua serva, de modo, Pai, pessoal, experiência de comunhão profunda. Revela o oculto, revela o escondido. Restabelece a fé, restaura a esperança, fortalece, meu Deus, e glorifica o teu nome. É o que nós suplicamos agora a Ti, Senhor, e rendemos graças em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor. Vamos dizer, aleluia, pedir no caminho de Emaús, aleluia, fica conosco nosso amado e bom Jesus. A igreja, vamos louvar outra vez. Fica conosco nosso amado e bom Jesus.
no seu lugar, irmão, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia.